Olá, meu nome é Thaís Nobre, eu sou nutricionista e atuo como consultora de alimentos. No vídeo de hoje eu vou falar sobre relatório de visita técnica, como desenvolver esse documento, qual a importância dele e eu vou falar também uns macetes para o seu relatório ser perfeito e você conseguir fidelizar o seu cliente. Se você caiu de paraquedas no universo da consultoria, fica tranquila porque eu tô aqui para acelerar e facilitar o seu processo na hora de entender o que é esse documento, como aplicar, qual linguajar você vai usar? Você vai usar termos técnicos ou você vai usar uma linguagem que facilite na hora do seu cliente ler e entender aquilo que você fez na unidade e o que você está solicitando para ele? Pode ficar tranquila que eu vou falar tudo, passo a passo. O relatório de visita técnica é o documento que vai ser o meio de comunicação entre você e o seu cliente. Então, mesmo que ele não possa acompanhar a sua visita, ou que ele esteja viajando, ou então que você preste essa consultoria à distância, no relatório você vai descrever todas as atividades que você desenvolve ali para aquele cliente. Então, se você orientou um colaborador, se você ministrou um treinamento, se você preencheu alguma planilha, você vai reportar nesse relatório as não conformidades, você vai fazer solicitações para o seu cliente, enfim, é muito importante descrever tudo ali. Ai, Thaís, aconteceu uma coisinha boba na unidade, não acho necessário descrever. Daí eu vou te falar uma coisa. Gente, eu já deixei de descrever, por exemplo, que eu tinha orientado um colaborador a retirar um produto da área de vendas que ia vencer no dia seguinte, e daí adivinha o que aconteceu? O colaborador não tirou. Obviamente, né, eu vim ouvir reclamações do meu cliente e aí o colaborador falou, não, eu não fui informado sobre nada. E eu por dentro como um pincher raivoso, gente, porque eu tinha informado. Mas enfim, fui burra, por quê? Porque não registrei, então eu já tô te avisando. Mulher, coloca tudo nesse relatório. Ai, caiu uma agulha do bolso do colaborador, coloca, tá? Coloca. Parece exagero, mas acho que por essa vivência que eu tive já em um dos clientes, vocês conseguem entender a gravidade que é de não colocar um ponto importante aí da sua visita, porque assim como foi um produto que ficou vencido na área de vendas, poderia ter sido algo muito mais grave, poderia ter chegado na mesa do consumidor e aí a responsabilidade é de quem? Da pessoa que está ali aplicando o relatório, né? E aí, quando a gente fala sobre aplicar um relatório, a gente tem que entender que o relatório em si, ele trata-se de um documento. Então, é um documento de registro de visita. O que precisa constar, Thaís? Nome do cliente, precisa ter a descrição de que trata-se de um relatório de visita técnica, nome de quem aplicou, no caso o seu, a sua profissão e o seu número de registro no conselho. Além de data de aplicação, horário de início e término da visita, né? Eu não sei como você faz o seu controle de carga horária com o cliente, ou então, como é que você passa isso para o seu cliente, ou se é uma consultoria pontual, mas é legal até para ter esse registro, né? No final do mês ali o seu cliente já tem ideia de quantas horas você cumpriu, como é que está a sua carga horária. Além disso, é legal colocar no rodapé desse documento quem elaborou, se foi você mesma, você vai colocar de novo, né, as mesmas informações e colocar um e-mail para contato, como por exemplo, site ou e-mail. Bom, agora que você já sabe como fazer o modelinho desse relatório, quais informações não podem faltar e que você tem que descrever tudo o que acontece na visita, eu vou dar algumas dicas sobre como facilitar o entendimento do seu cliente mediante essa documentação. Primeiro, eu sei que como a gente trabalha com controle de qualidade, consultoria, a gente acaba pegando termos técnicos e adaptando para o nosso dia a dia. Então, é muito usual para a gente. Então, colaborador orientado a XYZ coisa, a fim de evitar confrontos com órgãos fiscalizadores, contaminação cruzada, multas, enfim, né? A gente já vai descrevendo desse jeito. E pode ser que o nosso cliente que está lá do outro lado, ele fale, gente, o que essa mulher está falando? Não estou entendendo nada, não vou nem ler esse relatório, né? Então, é importante que você tenha em mente a importância de descrever para o seu cliente de modo facilitado. Tudo bem, você orientou um colaborador? Coloca o nome do seu colaborador, qual setor que esse colaborador é. Se possível, coloque foto do que aconteceu, se é uma não conformidade ou se você está parabenizando o colaborador por estar fazendo aquele processo certinho, porque aí facilita a pessoa que está lá do outro lado de entender, né, o que aconteceu durante a sua visita.
Porque pra gente que tá aplicando e que tá ali no dia a dia é muito fácil de entender, né? Afinal é a gente que tá desenvolvendo aquele documento. Mas para quem tá do outro lado, talvez fique muito abstrato. Então, ilustrar e detalhar é o jeito mais fácil do seu cliente entender sobre o que você tá falando. Então, resumindo, adapte a sua comunicação com o seu cliente, né? Use palavras que são comuns, palavras do cotidiano do seu cliente. É claro que quando a gente fala sobre PVPS, por exemplo, sobre siglas que nós usamos aí nas unidades de alimentação, tudo bem você colocar colaborador, orientado, organizar estoque em ordem PVPS, mas daí você vai lá, abre um parênteses e coloca. O que é o PVPS? Primeiro que vence, primeiro que sai, para o seu cliente ir ganhando, né, como é que funciona essas linguagens técnicas e entendendo. Então, você não precisa só usar termo comum, termo comum. Quando houver a necessidade de usar um termo técnico, ok, mas desde que você explique para o seu cliente o que aquilo ali significa. Então, para mim, esse é o meio mais fácil de desenvolver o relatório, é assim que funcionou comigo. Eu testei no primeiro cliente, no segundo, no terceiro, fui adaptando até chegar nesse formato que eu tô falando para vocês e dá super certo. Não só basta você saber fazer um relatório que faça com que o seu cliente entenda o que você está querendo dizer, se você entregar esse relatório para ele por um meio de comunicação que ele nem acessa. Então você tem o hábito de enviar e-mail, mas o seu cliente nem tem tempo para abrir a caixa de e-mail. Ou então você tem o hábito de enviar para o WhatsApp, mas ele acaba nunca lendo. É complicado o seu cliente não ler o seu relatório, porque daí ele não entende o que está acontecendo na consultoria. Pode ser que aconteça? Pode ser que aconteça. Eu já passei por isso? Já passei, gente, de continuar durante meses, mais de um ano no cliente. O cliente, quando eu pedia feedback, falava, não, Thaís, estou gostando da consultoria, mas na hora dos relatórios, gente, zero retorno. Vai dando uma raiva, né? Só Jesus na causa. Mas a gente faz a plena, a fina e vai lá e fala, olha, qual que é o melhor meio para contato? Porque a partir daí você começa a construir um relacionamento com o seu cliente. Ele entende aquilo que você está aplicando nas visitas e ele te dá um retorno, um feedback. Olha, Thaís, se você listou tal coisa no relatório, já comprei, eu já orientei, ou concordo com isso, não concordo com aquilo. O que aconteceu? Entendeu? É fundamental que você tenha esse relacionamento com o cliente, essa comunicação clara, né? E tem que ser uma via de mão dupla, senão não funciona. Para fidelizar o seu cliente, você precisa ter relacionamento. Pode ter certeza, se você fechar uma consultoria aí de 3, 6, 9 meses e você não criar laços com o seu cliente, se você não passar confiança, se você não desenvolver uma comunicação, a tendência disso aí para frente é mínima, tá? Então, é legal a gente sempre se atentar do tipo, tô recebendo feedback do meu cliente, o WhatsApp é realmente o melhor jeito? Logo que eu inicio a consultoria, eu já costumo fazer esse questionamento pro meu cliente, tá? Pra gente conseguir se comunicar aí de uma maneira bacana. O relatório de visita técnica é a ferramenta ideal para trazer o seu cliente para dentro da sua consultoria. Por isso, é tão importante olhar para esse documento com um olhar de carinho, de cuidado e atenção para fazer realmente aquele documento com excelência. Porque o seu cliente vai te enxergar através dali. Muitas vezes ele não te acompanha, mas a partir do relatório ele vai entender quem é você, o que você está desenvolvendo, enfim. Se atenta em relação a isso, porque é uma ferramenta que faz com que você consiga fidelizar o cliente e desenvolver um relacionamento excelente. Para a gente finalizar, eu vou disponibilizar um modelinho de relatório, que é o que eu uso atualmente lá no nosso grupo do Telegram. Então, se você caiu de paraquedas aqui e ainda não faz parte do grupo do Telegram, acesse o link aqui que está na bio do vídeo. Se você tiver dúvida, pode deixar nos comentários aqui do vídeo, pode me enviar no direct do Instagram ou então lá no Telegram, que a gente costuma bater um papo. Quem já tá lá sabe, né, que a gente, nossa, o grupinho tagarela, né, é esse nosso. Então, pode enviar a sua dúvida, eu vou esclarecer. E se você quiser montar um modelinho fictício e me mostrar, se tiver dúvida, eu vou amar ver e participar disso junto com você, tá bom? Muito obrigada para quem me assistiu até aqui e até a próxima!